E aí, família tricolor? Tô chegando com mais informações do São Paulo. Meu nome é Gabriel Ferrari, sou jornalista esportivo e cubro o dia a dia do tricolor paulista. Já indo direto ao ponto, inscreva-se agora mesmo no canal, ative o sino das notificações, deixe o seu like, e vamos conferir as informações do São Paulo de hoje. Após sexta-feira de descanso, São Paulo se reapresenta nesse sábado de olho no Cuiabá. O São Paulo não treinou nesta última sexta-feira, após perder por 3-1 para o Atlético Goianiense, pela ida da semifinal da Copa Sul-Americana. O tricolor se reapresenta apenas nesse sábado, para o ensaio final antes de enfrentar o Cuiabá, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o confronto contra o Dourado, a tendência é que Rogério Ceni mande a campo um time alternativo, já que o foco é a volta contra o Dragão, que será disputada na próxima quinta. Para o duelo do Brasileiro, Ceni tem alguns desfalques, como Caio, cirurgia no joelho direito, Arboleda, cirurgia no tornozelo esquerdo, André Anderson, dores musculares, Miranda, trauma no tornozelo direito, Nicão, avulsão no adutor esquerdo, e Luan, aprimora a parte física. Além desses nomes, o lateral esquerdo Reinaldo é desfalque certo, por conta do acúmulo de cartões amarelos. Éder, André Anderson, Igor Vinícius, Miranda, Rafinha e Nicão, são os jogadores pendurados do São Paulo no Brasileirão. A situação do São Paulo no Brasileirão não é simples. A equipe está na 13ª colocação, com 29 pontos, 4 a mais em relação ao Z4. O time perdeu nas últimas 2 rodadas da competição, e vem de 4 derrotas somando todas as competições. São Paulo e Cuiabá se enfrentam domingo, às 19 horas, de Brasília, na Arena Pantanal. O São Paulo é o 4º pior visitante do Brasileirão, com 10 pontos em 12 jogos. E aí, tricolor, vocês estão confiantes na vitória do São Paulo contra o Cuiabá? Deixe seu palpite para o jogo aqui nos comentários do vídeo. Mais notícias. Tinha que fazer uma. Eduardo Batista aprova, e aponta segredo do Atlético Goianiense para derrotar o São Paulo. Infelizmente o Dragão venceu o tricolor com tranquilidade, na ida da semifinal da Sul-Americana. Na última quinta-feira, o São Paulo teve um confronto decisivo pela ida da semifinal da Sul-Americana contra o Atlético Goianiense, no Serra Dourada. Apesar de saber do caráter decisivo do confronto, o tricolor não jogou bem, e foi presa fácil para a equipe de Eduardo Batista, que aplicou um 3-1 com certa folga, e largou com boa vantagem para a vaga na final do torneio continental. Utilizando principalmente os lados do campo, o Atlético Goianiense levou perigo, e chegou aos 3 gols dessa maneira, cruzamentos rasteiros, ou jogada em velocidade aproveitando os espaços nas laterais do São Paulo. No primeiro, Dudu cruzou para Jorginho fazer, no segundo, foi a vez de Marlon Freitas cruzar para Shailon e no terceiro, Léo Pereira aproveitou uma arrancada na lateral, ganhou de Diego Costa, e fechou o marcador. O São Paulo vem sofrendo com essas jogadas já em algumas partidas. Nos últimos 5 jogos, foram 10 gols sofridos, muitos deles em jogadas criadas pelas laterais, com cruzamentos para a área. Sabendo disso, Eduardo revelou a estratégia do Atlético Goianiense, em aproveitar as deficiências do clube do Morumbi. Eduardo Batista disse: "Eu tinha uma preocupação muito grande, porque tinha que fazer uma alteração de ordem tática, mas que não fosse algo que atrapalhasse, ou criasse confusão nos atletas. Então, foram mexidas pontuais, sem mexer muito na estrutura. A maneira de marcar foi a mesma, só para jogar que criamos algumas situações", disse Eduardo Batista. Agora, o São Paulo quer dar a volta por cima, e subir na tabela do Campeonato Brasileiro. A equipe enfrenta o Cuiabá, neste próximo domingo dia 4, às 19 horas, pela 25ª rodada do torneio. Até o momento, o São Paulo tem 6 vitórias, 11 empates, e 7 derrotas. E aí, tricolor, você acredita na classificação do São Paulo à final da Sul-Americana? Comentem aqui no vídeo sua opinião. Mais informações. Vaias, expulsão e questão contratual. Entenda momento crítico de Igor Gomes no São Paulo. O meio-campista Igor Gomes vive possivelmente seu pior momento com a camisa do São Paulo. Cria de Cotia, o jogador de 23 anos tem sido alvo de críticas de vários torcedores, tanto nos estádios como nas redes sociais. O desgaste entre jogador e torcida se agravou, na noite da última quinta-feira,
quando São Paulo perdeu por 3-1 para o Atlético Goianiense, pela ida da semifinal da Copa Sul-Americana. Igor Gomes foi expulso aos 40 minutos do primeiro tempo, após receber segundo cartão amarelo. As duas advertências para o jogador foram por faltas que pararam contra-ataque do adversário. A segunda infração de Igor, já tendo cartão, foi vista de fora como irresponsável. Rogério Ceni, em coletiva, falou sobre o erro do jogador. A relação entre o técnico e o meia, inclusive, merece uma atenção especial. Igor Gomes é visto como um homem de confiança para Ceni, especialmente pela sua aplicação tática e capacidade de desempenhar diferentes funções em campo. Um dos pontos de crítica da torcida é justamente a titularidade absoluta de Igor Gomes. Mesmo nessa sequência recente ruim, o atleta começa jogando as principais partidas, deixando nomes mais queridos de fora, como Patrick, e às vezes até Luciano. O cenário se agrava quando se aborda a situação contratual de Igor Gomes no clube. Seu atual contrato com o São Paulo é válido até março de 2023, e as partes ainda não chegaram a um acordo pela renovação do vínculo. A partir de outubro, o meia pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe, deixando o tricolor de graça. O fato de Igor estar em final de contrato, e ser escalado com frequência por Ceni, não é bem visto por alguns torcedores, que acreditam que o meia e seu staff têm dificultado sua permanência no São Paulo. O resultado dessa combinação de fatores são as vaias que Igor Gomes vem recebendo, especialmente no Morumbi. A torcida acaba tendo menos paciência a cada erro do jogador, como foi na derrota por 3-1 para o Flamengo. Por conta da expulsão, Igor Gomes é ausência certa na volta da semifinal da Copa Sul-Americana contra o Dragão. Por conta disso, é provável que o meia inicie a partida contra o Cuiabá, domingo, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na temporada, Igor Gomes possui 1 gol e 4 assistências em 48 jogos, 42 como titular. Somando todo o seu período de profissional no São Paulo, são 195 partidas e 12 tentos anotados. O meia subiu ao time de cima no final de 2018 e sempre foi visto como um jogador de muito potencial. No site Transfermarkt, o valor de Igor Gomes é avaliado em 7 milhões de euros, cerca de 36 milhões de reais. E aí, tricolor, na sua opinião, o São Paulo deve negociar Igor Gomes com urgência? Ou você é a favor de sua permanência no SPFC? Deixe aqui nos comentários do vídeo sua opinião também. Mais informações. Situação oficial de Nahuel Bustos é revelada no São Paulo. Jogador ficou no banco de reservas e não entrou nas últimas partidas. Durante o duelo contra o Atlético Goianiense, mesmo com 1 a menos, o técnico Rogério Ceni optou pela entrada de Marcos Guilherme, em detrimento a Nahuel Bustos, contratado recentemente. A atitude revoltou a torcida tricolor. O comandante acredita que a classificação virou obrigação. Ceni disse: "Não tem mais motivação, é obrigação. Tem que ganhar. Pela péssima partida de hoje, se tornou uma obrigação a gente classificar o São Paulo. A motivação é a torcida, com 60 mil no Morumbi. É pressionar desde o início. Se a gente criar o tanto que criamos contra os outros times, exceto hoje, a gente tem chance. A gente tem que dar oportunidade de os atacantes fazerem os gols. Ponto final. A gente tem a obrigação de classificar o São Paulo", disse Ceni. Sobre Nahuel Bustos, Ceni argumentou que o fato da equipe ter 1 a menos impediu a entrada do argentino, que não atuava há 2 meses antes de chegar ao São Paulo. O atleta teve apenas 11 minutos de jogo com a camisa tricolor, em duelo contra o Santos, pelo Brasileirão. Ceni ainda disse: "Como vou colocar o Nahuel Bustos num dia que está com 1 a menos, um jogador que estava 2 meses parado? Eu observo no dia a dia, vejo quem treina no dia a dia, por isso eu faço as escolhas", afirmou o treinador. E aí, tricolor, na sua opinião, Bustos terá sucesso no São Paulo? Comentem aqui no vídeo o que vocês acham. Bom, torcida São Paulina, essas foram as últimas notícias do SPFC. Já deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sino das notificações. Eu te espero aqui com as últimas novidades do tricolor no próximo vídeo.